Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem Espírito, Santo Espírito, vem como chuva suave. Vem Espírito, Santo Espírito, vem como chuva suave, inunda todos nós, inunda todos nós, enche a todos nós, Santo Espírito, vem, 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 Santo Espírito, vem, 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 Santo Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então nós começamos mais um conteúdo. Sejam bem-vindos. Aliás, vou começar da forma correta, né? Da forma como vocês já estão acostumados, da forma como eu já estou acostumado, né? Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Então, hoje nós vamos falar sobre esse aumento da graça pelos sacramentos, através dos sacramentos. Como aumentar a vida cristã, como ter mais força na vida cristã através dos sacramentos. Então nós vamos entender o que são sacramentos, essa aula vai ser longa, você já entendeu aqui porque são 7 sacramentos e a gente vai falar detalhadamente o que cada sacramento faz na vida da pessoa e o que ele ajuda na vida da pessoa, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer, além de colocar aqui o nosso segmento aqui, né, nosso guia aqui para você, saber onde é que você está, o que você está aprendendo. E aqui nós vamos então falar primeiro da prática dos sacramentos. Além dos atos meritórios que nós falamos na aula passada, a recepção frequente dos sacramentos aumenta a graça em nós. Aqui frequente, entenda que para aqueles sacramentos que são frequentes, obviamente, né? Não dá para ser batizado mais de uma vez, não dá para ser crismado mais de uma vez, não dá para ser ordenado mais de uma vez, né? Na verdade, você recebe o grau de elevação da ordem por 3 vezes, né? No caso do diácono bispo e do diácono sacerdote e bispo. Mas enfim, os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível de Deus. Então, a graça de Deus ela é invisível, ela não pode ser vista, a não ser pelos sacramentos. Então, nós sabemos que nos sacramentos a graça de Deus está, né? Mesmo que a graça de Deus seja invisível, os sacramentos eles tornam a graça de Deus visível. E eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles significam e produzem a graça em nossas almas. O que significa? Significam. Então, aquilo que eles dizem que fazem, eles realmente fazem. É evidente que Deus é a causa principal e Jesus a causa meritória de todos os sacramentos. Então, Deus é a causa principal, ou seja, é para Deus que nós vivemos os sacramentos e por conta de Jesus Cristo é que nós vivemos os sacramentos. Então, ou seja, o Pai e o Espírito Santo, eles são a razão pelo que nós vivemos os sacramentos e Jesus é a razão também pelo que nós vivemos os sacramentos. Só que razão aqui no sentido, o destino é Deus e a origem é Deus. O alfa e o ômega é Deus, para vivermos os sacramentos. Cada sacramento age ex opere operato,
O que significa isso? Ou seja, não depende da santidade do operador do sacramento, apenas de 3 coisas. Então, não depende da santidade do padre, da santidade do casal, da santidade do ministro que exerce ali. Depende de 3 coisas apenas. Se tiver essas 3 coisas, todo sacramento é válido. Então, depende da matéria, ministro e fórmula. Então, quero que você anote isso porque vai ser importante para a nossa aula de hoje. Matéria, ministro e fórmula. A matéria é o elemento físico ou simbólico que é usado para conferir o sacramento. Por exemplo, a água do batismo, o pão e o vinho na Eucaristia e assim por diante. A gente vai falar sobre todas as matérias de todos os sacramentos aqui, tá bom? Então, a matéria é um elemento físico. É um elemento físico que é colocado ali para simbolizar o sacramento. É o visível, é o que é visível para simbolizar. Por isso que é físico. Também temos o ministro. O ministro é a pessoa autorizada que administra o sacramento. Os ministros dos sacramentos são geralmente bispos, padres ou diáconos, mas pode ser também um leigo em certos casos. Certo? A gente vai ver que no batismo pode acontecer de um leigo também exercer um batismo legal, um batizado legal, legítimo, né? Mas também em outros casos, na verdade, é o leigo que é o ministro legítimo e não pode ser outra pessoa além do leigo. A gente vai ver aqui. Eu acho que você já deve saber qual é aí, mas vamos deixar para frente. Também nós temos a fórmula, além da matéria e do ministro, nós temos a fórmula. Ou as palavras, a fórmula são as palavras que são usadas para conferir o sacramento. Por exemplo, no batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras precisam ser exatas. As palavras precisam ser exatas. Ah, mas o Papa falou que escreveu lá em latim ou em italiano, sei lá o quê. E não, ela tem que ser escrita aquilo que é o que significa. Então, ou seja, na língua nativa, na língua nativa do padre mesmo. O padre, o que vai exercer o sacramento, ele precisa falar da língua nativa dele ou numa língua que ele compreenda. Então, existem palavras, ou seja, são os elementos físicos, a pessoa e as palavras. Então são 3 coisas: palavras, pessoas e elementos físicos, que na verdade são a matéria, o ministro e a fórmula. Bom, vamos ver então a fórmula para cada fórmula, matéria e ministros para cada sacramento. Para o batismo, a matéria é a água natural, derramada ou por imersão, ou seja, ela pode ser derramada derramada de um recipiente, ou a pessoa pode ser mergulhada numa piscina, num tanque, em algum rio, alguma coisa que tenha água. Então, é uma água natural, certo? A fórmula é: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro, podem ser 2 tipos de ministro, tanto o ordinário quanto o extraordinário. O ordinário é o bispo, o padre ou o diácono, ou seja, aqueles que têm o sacramento da ordem. E um extraordinário é em caso de necessidade, aqui a palavra necessidade está extremamente grifada, necessidade, em caso de extrema necessidade, qualquer pessoa, qualquer leigo, qualquer pessoa com a intenção de fazer o que a igreja faz ao batizar. Ou seja, um leigo chegar e falar: olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando água 3 vezes sobre a cabeça daquela pessoa ou imergindo ela na água, tendo a intenção que a igreja tem. Qual que é a intenção que a igreja tem ao batizar as pessoas? Transformar a pessoa de criatura para filho de Deus. Então, e dar o Espírito Santo para ela. Mas isso em casos extraordinários. Na confirmação, no sacramento do crisma, qual é a matéria, a fórmula e o ministro?
A matéria é o óleo do crisma consagrado pelo bispo, usado na unção da testa com a imposição das mãos. Então o bispo, somente o bispo, ou alguém autorizado por ele, e aqui já fica qual que é o ministro, né? Então, o ministro, né? No caso o bispo, ele pega o óleo do crisma e aplica em sinal da cruz na testa, impondo na testa do crismando, né? Do crismado, na verdade. A fórmula é: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E o ministro é ou o ministro ordinário, que é o bispo, né, ou o ministro extraordinário, que é um padre com delegação, ou seja, ele tem que ser delegado nominalmente pelo bispo, ou em certos casos, pelo bispo. Ou, por exemplo, em certos casos, no caso aqui acontece muito em Goiânia. Por exemplo, aí em outros casos também, quando pode acontecer no batismo de adultos na vigília pascal. A Eucaristia, a matéria é o pão de trigo sem fermento e o vinho natural de uva. Então precisa ser isso: pão de trigo e vinho natural de uva. Qual é a fórmula? Aí a fórmula é aquela que nós vemos na missa. As palavras da consagração durante a missa. Sobre o pão, o padre fala: isto é o meu corpo que será entregue por vós. E sobre o cálice, ele dirá: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Então essa é a fórmula. Ah, mas isso, você está falando da fórmula aí, quer dizer que vai se transformar? Não, porque falta matéria e eu não sou ministro também. Então a gente pode citar isso. Não é só o padre que pode falar, mas tem poder somente na boca do padre, na boca do ministro ordenado, né? O padre, o bispo ordenado. Quais são os ministros? Aí eu já acabei de falar aqui, né? Para a consagração, somente o sacerdote, ou seja, um padre ou um bispo. O diácono, não. Então só o padre ou o bispo. E para a distribuição, porque além da consagração ainda tem a distribuição, que é papel do padre. Ordinariamente o padre é o distribuidor da comunhão, mas extraordinariamente pode ser qualquer ministro. Por isso chama ministro extraordinário da Eucaristia. Leigos que são autorizados a distribuir a Eucaristia. O sacramento da penitência agora. Qual é a matéria para o sacramento da penitência? Parece que não tem matéria, né? Porque a pessoa chega ali, é uma conversa, a pessoa chega, vai embora, fala alguma coisa, vai embora, o padre também fala alguma coisa e vai por isso. Não tem nada, né? Não precisa necessariamente levar nada físico. Mentira. Tem sim. Existe uma coisa física. São os atos do penitente. Então, quando o penitente ele está ali sentado, esperando, ele vai até o padre, ele se ajoelha, a contrição dele, a confissão dos pecados e também a satisfação, ou seja, a penitência que ele cumpre depois que o padre passa essa penitência para ele. Todas essas são partes, são a matéria da penitência. Então a gente achou que não tinha nenhuma, ela tinha um monte. São os atos do penitente, a contrição, a confissão e a satisfação. Qual é a fórmula? A absolvição é dada pelo sacerdote. E o sacerdote diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E aí, essa é a parte mais importante. Talvez o padre pode ocultar essa primeira parte, mas essa segunda parte ele precisa falar desse jeito. Ele não pode falar, por exemplo, e aqui não pode falar, vou repetir, não pode falar: Deus te absolve dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho. Não. Ele precisa dizer, na primeira pessoa: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é o padre que absolve em nome de Deus, certo? E o ministro é somente o sacerdote, padre ou bispo. A unção dos enfermos, a matéria para a unção dos enfermos é o óleo dos enfermos, que é dado uma bênção com unção na testa e nas mãos, certo? Então é um óleo também, assim como o óleo do crisma, é um óleo dos enfermos que é dado na testa e nas mãos. A fórmula:
para essa santa unção e pela sua infinita misericórdia, a fórmula é, vou voltar, a fórmula que o padre fala na unção dos enfermos é: por essa santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor te assista com a graça do Espírito Santo, para que, livre dos pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Então essa é a fórmula. E o ministro, somente o sacerdote, padre ou bispo. O sacramento da ordem, ele tem a matéria, a imposição das mãos pelo bispo sobre o ordenando, sobre aquele que ele está ordenando. E a fórmula, ela vai variar, mas é uma oração consecratória própria da ordenação. E ela vai variar porque existem 3 graus de ordenação. O primeiro grau, que é o diaconato, o segundo grau, que é o presbiterato, e o terceiro grau, que é o episcopado. O ministro da ordem é somente o bispo válido e licitamente ordenado. Então, somente o bispo pode dar. Então, nesse caso, nem nomeado, um padre pode fazer isso. No caso da crisma, sim. No caso da ordenação, não. Somente o padre, somente o bispo pode dar a ordenação. E, por fim, o matrimônio. A matéria do sacramento do matrimônio, aqui também parece que não existe, mas e não é a aliança. Não é a aliança. A matéria do sacramento é o consentimento dos noivos, manifestado de forma pública e livre. Então, o consentimento dos noivos manifestado de forma livre e publicamente, ou seja, para um grupo de pessoas que sejam testemunhas de que eles consentiram um ao outro, né? A sua vida, a sua história, tudo aquilo que eles são. Qual é a fórmula? São as palavras do consentimento trocado pelos esposos. Então, o esposo e a esposa, não o esposo ou a esposa. O esposo e a esposa dirão assim: eu, nome, e falo o nome dela, eu te recebo por meu... Então, eu, nome, te recebo por esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. E o ministro desse sacramento, adivinha quem é? São os próprios noivos. Então, nesse caso, não é o padre, mas são os próprios noivos. Então, são 2 ministros. São 2 ministros, que na verdade se transformam em um, né, que serão um só ministro, né? E também, além do ministro, precisa ter uma pessoa extra ali, que faz o papel de Deus, ele que faz a testemunha de Deus, ele é uma testemunha qualificada. No caso, o padre ou o diácono em nome da igreja. Certo? Vamos então para a graça sacramental e suas disposições. Entender isso aqui, o que cada sacramento nos dá. Além da graça habitual, um sacramento produz a graça sacramental, que é um acréscimo de vigor especial à graça habitual. Então a graça habitual, ela é aquele movimento, aquela ação de Deus na nossa vida para nos fazer mais santos. O sacramento, ele é algo visível, algo que sacramenta, algo que dá poder à graça habitual. Em 4 coisas devemos ter especial atenção. A graça sacramental própria de cada um dos sacramentos. Então, cada sacramento vai ter uma graça sacramental específica. As disposições necessárias para melhor nós aproveitarmos deles, ou seja, cada sacramento vai ter uma disposição, ou seja, eu preciso estar preparado, com o coração preparado em todas as situações. As disposições especiais para o sacramento da penitência e as que se requerem para a Santa Eucaristia. Aqui, de forma especial, os outros 2 sacramentos aqui. Vamos olhar para os sacramentos da iniciação, certo? E aqui eu quero fazer um adendo que
Não tem necessidade. Acho que não tem necessidade. Foi num momento que eu estava fazendo um estudo, eu pensei uma coisa, mas não tem necessidade. Vamos lá. O batismo. Qual é a graça sacramental do batismo? Qual é a graça sacramental do batismo? Aqui para os sacramentos de iniciação. Sacramentos de iniciação, batismo, confirmação e eucaristia. O batismo é uma graça de regeneração espiritual que nos purifica do pecado original, nos faz renascer a vida da graça e cria em nós homem novo que vive a vida de Cristo. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo. Na confirmação, a crisma ou confirmação nos faz soldados de Cristo. Olha a diferença. O batismo ele faz os filhos de Cristo, filhos de Deus. A confirmação ela nos faz soldados de Cristo. Pois acrescenta a graça do batismo, acrescenta à graça do batismo uma graça especial de força para professarmos a fé contra todos os inimigos e contra o respeito humano. É um iluminar de uma fé mais viva e penetrante. Então a minha fé, ela se torna uma fé mais viva, mais penetrante. Eu consigo de Deus, eu ganho de Deus uma força para professar a fé e para enfrentar todos os inimigos espirituais ou não espirituais ou físicos mesmo, e também contra todo o respeito humano. Eu não vou falar isso aqui, respeito humano é isso aqui, né? Eu não vou falar isso aqui porque eu sei que isso é verdade, eu sei que isso aqui é pecado, mas eu não vou falar porque eu não quero perder a vida dessa pessoa, que eu não quero perder a amizade dessa pessoa. Respeito humano, né? Então você prefere que a pessoa não seja salva a perder a vida dela. E por fim, a Eucaristia. A Eucaristia nos alimenta a alma, que tem necessidade de se nutrir para viver e se fortificar. Para sustentar uma vida divina, nada melhor que um alimento divino. Então, assim como a nossa vida, a vida física exige alimentos físicos, a nossa vida espiritual exige alimentos espirituais. E esse alimento é a Eucaristia. Sobre esse sacramento e sobre o sacramento da confissão falaremos posteriormente. Agora vamos para os sacramentos de cura. E aqui nós temos o sacramento da penitência, primeiramente. São dois, penitência e unção dos enfermos. O sacramento comumente chamado de confissão lava as nossas faltas no sangue de Cristo, nos aplica a absolvição, contanto que estejamos sinceramente contritos e decididos a romper com o pecado. Então, qual é a necessidade do sacramento? A necessidade do sacramento da confissão é que nós acusemos os nossos pecados, tenhamos uma contrição e estejamos decididos a não voltar a pecar. A unção dos enfermos, já a unção dos enfermos, que é o segundo sacramento de cura, no meio das angústias, da doença e da morte, angústias essa que o próprio Senhor passou, podemos ser reconfortados pelo sacramento da unção dos enfermos. É um óleo santo derramado sobre os nossos sentidos que infunde na alma, ou seja, nos sentidos porque nos toca, nosso tato. Ele infunde na nossa alma uma graça de alívio e um conforto espiritual que nos livra das relíquias do pecado, nos reanima a confiança e nos arma contra os assaltos do inimigo. No momento da morte, no momento da doença, é costume, e a fraqueza humana nos leva a pensar, a desesperar. E é uma própria tentação do demônio a nos desesperar, porque ali é o último momento onde a pessoa vai decidir se ela quer ser de Deus de fato ou não. Ou ela quer ser de Deus de fato ou não. O sacramento da unção dos enfermos, ele dá esse poder, ela dá esse boost no final ali para dizer, não vá para as trevas, vá para a luz, vá para a luz. Então é isso, ele infunde em nossa alma esse alívio, esse conforto espiritual, saber que eu vou para o céu. Também nos livra das relíquias do pecado, ou seja, qualquer pecado que tenha passado na nossa vida, mesmo confessado, eles ainda deixam alguns resquícios. Esses resquícios são retirados pelo sacramento da unção dos enfermos. Também nos reanima, o sacramento da unção dos enfermos, também nos reanima a confiança, a esperança no céu e nos arma contra os assaltos do demônio. E por fim,
falaremos sobre os sacramentos de serviço, que é a ordem e o matrimônio. Estes dois últimos são os únicos sacramentos no qual diretamente a pessoa não precisa passar para ser salva. Vou explicar. Não quer dizer que a pessoa não precise do sacramento do matrimônio para ser salva. É óbvio que os pais dela precisam ser casados. Claro, se os pais dela não forem casados, também ela poderá ser salva, né? Mas o sacramento da ordem, que talvez seja o mais complicado de entender isso. Diretamente, a pessoa não precisa se ordenar para ser padre. Não precisa... Perdão. A bagunça das palavras aqui já mistura, né? A pessoa não precisa ser ordenada, não precisa se tornar padre para ser salva. Você concorda comigo isso? Existem várias pessoas que foram salvas e não eram padres, e não eram sacerdotes. E não receberam o sacramento da ordem. Porém, indiretamente, essa pessoa precisa do sacramento da ordem. Porque ela precisa ser batizada, ela precisa receber a Eucaristia, ela precisa ser crismada, né? Ela precisa receber o sacramento da confissão, passar pelo sacramento da confissão. Então, estes sacramentos, ela precisa de um sacerdote, certo? Eu não estou falando que ela não precise indiretamente, mas é que diretamente ela não precisa ser. Ela não precisa ser padre, ela não precisa casar para ser salva, certo? E aqui como nós estamos falando de sacramento, como nós falamos de salvação, então nós estamos falando dessa realidade. Vamos para a ordem, a ordenação. A ordenação dá aos ministros da igreja não somente poderes sobre os sacramentos e pregar a doutrina evangélica, mas também a graça de os exercer santamente, em particular amor ardente para com Deus. Então, ou seja, o papel do padre não é somente fazer os sacramentos, mas muito mais do que isso é pregar a doutrina evangélica, vivendo a doutrina evangélica, vivendo o evangelho e sendo exemplo para as pessoas com particular amor. É um amor ardente. Ele deve ser a chama, aquela fogueira que está iluminando as outras fogueirinhas ali. A chama do padre, o amor por Deus do padre precisa ser maior do que dos fiéis. E o matrimônio acontece a mesma coisa. O casal, ele deve ser essa fogueira para a sua casa. O casal deve ser essa fogueira para a sua casa. O matrimônio tem por finalidade a graça, tem por finalidade e graça a santificação da família, primeira célula da sociedade. Os esposos recebem então uma graça da fidelidade absoluta e constante. Então, os casados, eles recebem essa graça de serem fiéis absolutamente e constantemente. Também recebem a graça de respeitarem a santidade conjugal. E também recebem a graça de se consagrarem com dedicação inalterável à educação cristã dos seus filhos. Ou seja, duas das graças é para o cônjuge, fidelidade e respeito, e para os filhos, uma outra, que é dedicação inalterável para a educação cristã dos filhos. Para finalizar, nós vamos falar como receber os sacramentos. Bom, nós precisamos falar duas coisas aqui. A quantidade de graça produzida pelo sacramento depende juntamente de Deus e de nós. Então, duas coisas. Depende por uma parte depende de Deus e por outra parte depende de nós. Nós vamos ver essas duas partes. Então, vejamos a seguir como podemos acrescentá-la tanto a uma parte quanto a outra. Primeiro da parte de Deus, porque Deus dá, mas a gente pode aproveitar e usar e acrescentar mais essa parte, ou seja, aproveitar melhor, né, da parte de Deus, que Deus nos dá. Deus é livre para dispor o quanto de graça ele desejar em cada sacramento. Ou seja, uma pessoa que comunga, Deus pode dar a essa pessoa mais graças pela comunhão dela, mesmo ela sendo menos digna do que uma outra pessoa. Então, para cada pessoa que está comungando
ali na missa, Deus pode dar variadas graças para cada pessoa. Então Deus escolhe, né? É da liberdade e da vontade de Deus fazer isso. Mas em sua liberdade ele fixou algumas leis que ele mesmo se digna submeter. Então sim, a gente acha que Deus ele pode todas as coisas. Ele pode. Mas quando ele se submete a fazer uma lei, e ele precisa, quando ele se submete a essa lei, ele cumpre essa lei, porque ele é fiel. Não é porque ele está escravo, é porque ele é fiel. A gente já falou isso na semana passada. Leis estas que se apoiam nos merecimentos infinitos de Jesus, e se rezarmos com humildade, fervor e em união com Jesus, para obtermos no momento da recepção do sacramento da Eucaristia, ou de qualquer outro sacramento também, nós receberemos maior abundância de graça, alcançaremos maior graça. Ou seja, humildade e fervor em união com Jesus. Quanto mais eu tiver humildade e fervor em união a Jesus, maior serão as graças recebidas nos sacramentos. E da nossa parte, nós teremos então duas disposições, duas necessidades. O que eu preciso fazer para aumentar a graça, para ter mais graças no recebimento do sacramento? Da nossa parte, duas disposições contribuem para nos fazer receber a graça sacramental mais abundante. Nós tenhamos santos desejos antes de receber os sacramentos, ou seja, não vou receber o sacramento porque eu quero aparecer, mas porque eu quero ser santo, porque eu quero me santificar, porque eu quero produzir em mim frutos para o sobrenatural, para a vida eterna, e não para as coisas terrestres. E isso serve para qualquer sacramento, desde o matrimônio, sacramento da Eucaristia, batismo, crisma. Então, se você faz por é uma convenção social, todo mundo batiza, todo mundo crisma, então eu vou crismar. Não. Claro, o sacramento é válido porque ele é ex opere operato, ou seja, independe do ministro, independe da pessoa, mas o ideal para receber mais graças é que eu tenha um desejo de receber, um desejo santo de receber esse sacramento. E por fim, um fervor no momento da recepção. Quando eu estiver recebendo, o meu coração deve se inflamar por querer, por necessitar deste sacramento. Certo? Então, nós finalizamos aqui a aula de hoje. Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, né? Eu falei lá no início que ia ser longa, mas acabou sendo mais curta aqui. Então, fica aí então para você entender os sacramentos. Nós vamos falar nas próximas duas aulas, na aula 12 e na aula 13, sobre dois sacramentos que são mais importantes, que são mais necessários, são mais frequentes, tá? Não porque os outros não são importantes, mas porque esses nós vivemos com mais frequência, que é o sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia. Semana que vem falaremos sobre a penitência e na outra semana falaremos sobre a Eucaristia, finalizando assim o capítulo 2 desse livro que nós estamos estudando, Compêndio da Teologia Ascética e Mística, do Adolphe Tanqueray, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.